Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é dia 19 de setembro de 2022. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo e Setembro Amarelo é o mês da vida, da gente valorizar cada vez mais a nossa vida. E eu vou pedir para a nossa amiga Analice compartilhar conosco uma mensagem muito bonita que o Haroldo fez, Haroldo não, desculpa, o Rossandro fez há um tempo atrás. Vamos refletir um pouquinho para a gente cada dia mais valorizar a nossa vida. Não importa o que a gente estiver passando, nós temos é que amar cada dia mais a nossa vida. Pode, Analice? Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço e diz no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz. Maravilha, né, pessoal? Muito bonito esse vídeo. É um estímulo para a gente continuar a nossa caminhada, né? E sempre ter em primeiro lugar Jesus, que nos dá força, que nos mostra o roteiro para a gente ir caminhando. Mas agora, né, para a gente poder iniciar propriamente dito o nosso estudo, eu vou convidar a nossa irmã Iraides para fazer a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Iraides. Boa noite a todos, meus irmãos Boa noite, Iraides. e desencarnados também. Sim. Então, convido a todos para elevarmos os pensamentos ao nosso Pai Celestial, a Deus onipotente, amor e sabedoria, que nos deu presente, o dom da vida. Senhor de amor e caridade, que nos presenteaste com a vida e que ainda nos assiste a cada instante, para podermos
desfrutar de tanta beleza no nosso planeta, desfrutarmos da companhia de nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos e nossos inimigos que nos ensinam. Sê conosco, Senhor, na jornada da vida, para que saibamos sempre te louvar, te agradecer pelas inúmeras benesses, pelo ar, pela graça da natureza, nossa mãe, que nos nutre, pelo sol de cada dia, que a luz e clareia não só o nosso caminho, mas nossas consciências, porque a cada dia nos renovamos. Vimos diante de nós novas oportunidades. Obrigada, Senhor, pelo alimento. Obrigada pelo repouso de cada dia. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esses benfeitores queridos que colocaste em nosso caminho para podermos nos orientar, nos assistir. Obrigada por Jesus amado que vieste trazer a sua santa palavra, seu evangelho, o nosso roteiro de luz. Obrigada, Senhor. Se algo ainda tenho para te pedir, que seja que abençoe cada um de meus irmãos, nessa hora, momento, por aquele que talvez esteja pensando em desistir, que ele receba o apoio, o carinho, assistência desses abnegados companheiros de luz, que o seu ânimo, a sua esperança sejam levantadas. Um pouco mais, meus irmãos, um pouco mais possamos dizer diante das vicissitudes, das provas, e que Deus, com esses inúmeros benfeitores, possa nos assistir sempre, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Assim seja, Iraídes. Agora eu quero convidar a nossa amiga Mara, que irá fazer para nós a leitura do Evangelho. Mara, seja bem-vinda. Obrigado, Tânia. Vamos, então, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem é o ponto de vista, item 5. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida eterna, a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estrada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra. Menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que lhe tira aquela muito do seu amargo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo.
Obrigada, Amada. E agora, pessoal, nós vamos convidar o nosso amigo irá fazer fazer a exposição dessa noite. O nosso amigo está um pouquinho longe de nós, assim, presencialmente, mas ele está sempre pertinho, com as suas ideias, lá no grupo de evangelizadores da nossa casa. Então, eu quero convidar agora o Galvão Bonfim, né? Que está em Paulínia, né, Galvão? Seja bem-vindo, meu amigo. E o Isso aí. Galvão, e o Galvão vai tratar de um tema que tem a ver também com essa questão da gente gostar cada vez mais da nossa vida, né? Da gente valorizar, né? Porque esses pontos de vistas, né, é que atrapalha, tem hora, né, Galvão? É isso aí, isso mesmo. Seja bem-vindo, meu amigo. A sala agora é sua. Obrigado. Boa noite, gente. Bom, vamos começar. Deixa eu publicar aqui, eu esqueci. Vou publicar aqui uma apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Vamos lá. A gente participa aqui de uma casa espírita aqui em Paulínia que ela chama Renovar. E essa frase, ela é falada praticamente como um mantra, que ela é sempre falada pelo mentor da casa. Então, ela praticamente, quase todas as reuniões, ou todas as reuniões, ela se inicia dando bom dia ou boa noite dessa forma, né? Sejam todos bem-vindos à casa que renova a nossa vontade do melhor ser. E a minha intenção de colocar aqui é que eu acredito que essa é a missão não só de todas as casas espíritas, né? Mas de todas as casas religiosas, né? Qualquer religião que você vai na missa, no templo, no centro espírita, qualquer lugar, a sua intenção, no final das contas, é renovar a sua vontade do melhor ser, né? E eu acho que ela cabe bem aí na nossa ideia do ponto de vista da gente estar sempre pensando nisso, pensando no nosso melhor, no nosso melhor ser, buscando aquilo que a gente sempre quer de melhor da gente e das pessoas, né? O nosso tema de hoje, né, o ponto de vista, que foi lido aí o início do trecho, ele pertence ao capítulo 2, né, Meu reino não é deste mundo. E Jesus, quando ele falou isso, ele estava numa conversa com Pilatos, e Pilatos tentou ele mais uma vez, né, perguntando se ele era o rei. E aí ele falava, não, meu reino não é desse mundo, né? E aí daí que vem o capítulo, ele se discorre todo em cima dessa questão, que é de qual seria esse mundo que Jesus falava, né? Que não é o reino dele, se são outros mundos, se a vida e a gente chega no ponto em que seria aí a nossa vida como um todo, né? E não só essa encarnação, não só esses 100 anos que a gente passa aqui na Terra, nessa encarnação, né? E aqui eu queria explorar um pouco mais aqui esse... Eu não sei o que eu fiz que diminuiu o zoom. Eu que tirei ou não? Acho que não, né? E aqui explorar um pouco o título do capítulo, né? Ponto de vista, né? O que significa o ponto de vista? O que para a gente significa isso? Na definição fria, ele fala lugar onde fica o observador, ou quem pretende ver, enxergar algo, local de onde se vê melhor. E voltando aos nossos tempos de escola, né? A gente sempre falava como é isso, como é aquilo, como é a velocidade disso, como isso se movimenta, e a gente fala assim, depende do referencial. E esse capítulo ele fala para a gente justamente para a gente mudar o nosso referencial. A gente deixar de olhar
aquele ponto, aquele dia, aquele momento e passar a olhar a nossa vida como se fosse aquele todo. Tanto aquele todo que a gente já passou, quanto esse que a gente está passando, e principalmente para onde a gente quer levar isso que a gente está fazendo aqui. Então ele chama a gente para mudar o nosso referencial, para mudar aquilo que a gente está aquilo que a gente está olhando, aquilo que a gente está dando importância, para falar isso que a gente está fazendo hoje é para minha vida de agora, é para minha semana de agora ou é para o meu futuro? E isso faz com que a gente mude a forma de a gente agir, da gente ter um pouco mais de paciência, a gente ter um pouco mais de benevolência, um pouco mais de empatia com as pessoas, que faz com que a gente olhe pensando numa vida futura, com aquilo que o que que essa pessoa precisa de mim, o que que essa pessoa vai precisar de mim e o que que eu preciso dessas pessoas, o que que eu preciso do meio em que eu vivo, visando a minha vida futura e não visando o meu agora. Que é aquilo que a gente estava lendo ali no início, né? Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. E isso até aquela questão, né, do que a gente fala, que foi o início da reunião em relação à valorização da vida, né? Que é o que que a gente quer o que que a gente quer ver para frente, o que que a gente quer ter como referência, né? Ter como um futuro. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente olhar, voltando ao título, ponto de vista, né? Voltando ao que a gente está enxergando, é a gente se colocar e ver o nosso tamanho perante a eternidade, perante o nosso, por exemplo, o nosso planeta. Uma coisa que eu acho bem interessante, isso aqui se chama calendário cósmico, que foi um astrônomo, Carl Sagan, que propôs, que ele coloca como se toda a eternidade que a gente conhece, né, que o mundo científico conhece, que seria da explosão do Big Bang até os dias de hoje, ele coloca isso num calendário, num ano, tudo dentro de um ano. E a gente vê aqui como é que vai surgindo as galáxias, e isso vai só lá para o meio do ano que a gente vai tendo alguma formação de galáxia. O Sol, por exemplo, ele vai nascer só em agosto desse ano. E a Terra nasceria aqui em setembro, começaria a sua formação aqui em outubro, né? E aqui em novembro a gente começaria a pensar em o que a gente vê e estuda nos livros dos dinossauros, né? A gente estuda sobre os dinossauros, que eles começariam aqui em dezembro, tá aparecendo no nosso planeta. E para a gente ter uma ideia, Jesus, que seria 2000 anos atrás, ele estaria nascendo aqui nos últimos 5 segundos desse ano. Para a gente ter uma noção do que o nosso universo, que é o máximo que a gente conhece aqui, passou e vem passando, e o que essa existência dos 100 anos nossos aqui, que ela representa nesse todo, em tudo que o nosso espírito vive, em tudo que o nosso espírito ainda vai viver, e de como foi essa formação toda. Eu acho isso, eu gosto bastante disso, que ele coloca a gente no nosso lugar, né? Ele mostra, ó, olha o tamanho daquilo que você está dando importância referente ao todo, né? Eu acho que os jovens há mais tempo lembram desse vídeo aí, esse filme da década de 90, do Querido Encolher as Crianças, né? Que nesse filme ele reduzia as crianças a um tamanho ali de formiga ou coisa parecida, e que eles viam o mundo de uma referência que hoje não existe, né? Que a gente não pensa no tamanho, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, do alto de uma montanha, do alto de um morro, de um avião, de algum local mais alto, de um prédio, por exemplo, que a gente passa a ver o tamanho das coisas e a gente pode pensar ali qual é o tamanho do meu problema
perante esse todo, né? O que meu problema que eu passo hoje representa num todo que eu ainda vou viver, que as pessoas estão vivendo, e até para Deus, né? A gente fica querendo pedir ajuda sempre dos, dos nossos erros, dos nossos problemas, e a hora que a gente vê de um outro ponto de vista, né? De um outro referencial, a gente vê que aquilo não é tão grande assim, né? Vou até compartilhar aqui, é um trecho também desse capítulo, né? O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão... Aqui fica, os bem pequenos lhe parecerão homens e coisas, né? Que é justamente a gente ver de uma montanha, ver de um prédio, a gente se afastar do problema e a gente passar a ver isso de uma forma diferente, né? Aqui eu vou convidar vocês a assistir Eu parei de publicar? Está na página do Evangelho. Ah, então tá bom. Vou pôr aqui uma música do Eduardo Gibelli pra gente. Está sem som, Galvão. Opa. Opa. Acontece. Acontece. Espera aí, gente. Não era para ter isso. Vocês estão assistindo ou não? O som que não está saindo, Galvão. Então, espera aí. Ele estava saindo antes. Não, Também não? não. Então, espera aí. Ah, tem aqui, eu tenho que pôr aqui Share Sound, tinha esquecido. Essa música que o Galvão vai compartilhar conosco, ela é linda. Então, vamos refletir um pouquinho nessa música, né, Galvão? Vamos lá. Curtinho. Tá bem. Tá batidinho aqui. tempo eu não posso dizer, pois que vai depender de você. O caminho eu te dei pra seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, quanto tempo? Já te dei o meu sopro de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te faltas tomar tua cruz, só assim vai
dizer quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento. Sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento. Essa música, ela, para mim, é uma das melhores do Eduardo Gibelli, que ele é uma conversa de um espírita, né? Um espírita com Deus. O espírita questionando Deus, quantas vezes ele ainda vai reencarnar, quantas vezes ele vai ficar, quanto tempo ele vai demorar para virar Jesus, né? É aquela pergunta, o espírita fica olhando, fala, nossa, agora eu quero ser um espírito de luz, né? Quantas vezes vão... Acho que isso na mocidade espírita eu devo ter ouvido umas 1000 vezes. Quantas vezes a gente reencarna? E eu mesmo ficava pensando, né? Aí essa música, ela bate muito de frente com isso. Fala, cara, meu filho, pare de perguntar e segue a tua... Eu não posso te dizer, quem vai dizer é você. E o seu futuro depende de você, não de mim. A minha parte eu já fiz, né? Mais ou menos isso que ele fala. E em relação a essa questão de fazer, né, tem um videozinho pequeno aqui do Cortella. Peraí, deixa eu ver aqui. É bem pequeno. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Ou invertendo, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Interessante, porque essa frase dos antigos não é para nos acomodar. Não é para nos fazer ficarmos parados, é para dizer para nós que se nós formos buscar, se nós nos juntarmos, a gente é capaz sim de fazer o que precisa ser feito. Não basta sentar, é preciso ir atrás. Não basta como eu agora,
aqui estando, dizer, eu espero que dê certo, eu espero que acabe, eu espero que aconteça. Não. Para que aconteça, eu tenho que ter o desejo e a ação. E, portanto, levantar com outras e outros e ir buscar. Afinal, isso eu aprendi com meu pai. Claro que do lado de fora pode ser deserto, mas você pode carregar alguma primavera dentro. Agora eu perdi aqui. E ele, essa do Cortella também, ele é importante, né? Fala assim, ó, o tempo vai resolver. Sim, o tempo, muitas vezes a gente tem esse ditado, né? De que o tempo resolve as coisas, mas a gente precisa seguir a nossa missão, né? A gente tem que trabalhar. O Cortella mesmo, ele trabalha muito numa linha de que a gente não tenha uma existência medíocre, né? Que a gente consiga sempre trabalhar da melhor forma possível todas as horas. Ou seja, que a gente sempre faça o nosso melhor. Que a gente sempre tenha o melhor nas nossas ações, né? Aqui eu chamo a atenção um pouquinho essa aqui é a primeira página da Gênese, né? Os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, e ele coloca uma frase aqui embaixo, que ele fala assim, ó, para Deus, o passado e o futuro são o presente. Que volta ali na canção ali que Eduardo Gibelli cantou, né? Que não é que para Deus isso que a gente faz, o nosso futuro é como se, assim, minha interpretação, né? Lógico que entender Deus é uma coisa para quase ninguém, né? Mas que assim, que para ele tudo é presente, tudo que a gente quer viver, tudo que a gente pensa em viver, para ele aquilo já existe, aquilo é o presente, e é a consequência das nossas ações, né? Então, se a gente pensar num pouco, vendo esse ponto de vista aqui e aí pensando para Jesus, com o espírito de luz, né, que é uma coisa um pouco mais palpável para a gente do que pensar no que como Deus enxerga, o futuro é aquilo que a gente está observando, são as nossas próximas vidas, nossas próximas encarnações, a vida errante que a gente espera ter uma vida mais tranquila, uma vida feliz, né? Aquilo que a gente sempre busca. Ao invés da gente olhar para dentro aqui dessa existência e vendo aqueles problemas do dia a dia, sem pensar num futuro feliz lá na frente, né? Aqui uma parte que eu acho bem interessante aqui, né, que a gente sempre fica nos questionando, né, sobre os gozos terrenos, né? Se tem, se não tem, se a gente é condenado ou não, e nesse capítulo ele coloca o seguinte: Deus não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprio aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele chama a gente mais uma vez para usar tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente tem de material, inclusive, pensando nesse nosso futuro, pensando nessa vida eterna que a gente vai ter, com uma vida fora do corpo físico e depois uma nova encarnação e nova encarnação e nova encarnação, né, como a música fala, ao invés da gente ficar pensando nos gozos terrenos para nossa situação de hoje, só vivendo o agora, né? É isso que ele chama. Só lendo ali o final, né? Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelham-se ao pobre que perde tudo que possui e se desespera. Ou Então, seja, oi.
Você está na página do Evangelho só. Ah, desculpa, eu tenho, ele Então, por parou isso que de... você me desculpa também, por isso que eu te interrompi, viu? Não, tudo bem, é que eu acho que deixa eu interromper aqui. Agora ele não está compartilhando nada, né? Não, não, só você. Tá, então peraí. Deixa eu compartilhar de novo aqui a apresentação. Aqui. Aqui só voltando, então acho que vocês não... Aqui só voltando aqui na página da Gênese, que eu tinha Certinho. passado aqui, e que aqui é aqui é de texto que eu falei, né? Que para Deus o passado e o futuro são o presente, né? Essa aqui é a primeira folha da Gênese. E aí eu passei aqui também esses 2 parágrafos bom, eu li os parágrafos, então não tem muito problema. E aí aqui só para a gente já encerrando, né? Que ele fala que o espiritismo ele dilata o pensamento, ele rasga horizontes novos, em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Então ele chama, né, inclusive a responsabilidade do espiritismo, do espírita que estuda, né, estuda o Evangelho e todas as obras, da responsabilidade de pensar, de ver, de ter esse ponto de vista, né, de olhar isso, de olhar para frente, de ter as suas ações sempre pensando no futuro, sempre pensando na vida futura e não somente na vida de agora, né? Que todas as nossas ações sejam com esse propósito da gente melhorar o nosso espírito, o nosso moral, o nosso intelectual, né? Acho que é isso, gente. O capítulo ele encerra aqui nessa parte, né? E uma coisa importante, ele tem a parte da instrução dos espíritos também nesse capítulo, que é de uma rainha da França, que ela fala, ó, ninguém melhor para falar sobre isso do que eu. Porque ela fala que ela julgou, ela viu exatamente aquilo oposto que ela pensava na vida depois do desencarne dela, né? Aquelas pessoas que ela julgava como más, aquelas pessoas que julgavam como piores, eram justamente aquelas pessoas que estavam ajudando ela, aquelas pessoas que estavam melhores do que ela. E aquilo que ela venerava, que era toda a riqueza que ela tinha, ela não carregou, ela fala que ela não carregou, não lembro a palavra, mas acho que nem para o velório, alguma coisa assim. Ou seja, nem para o momento que a rainha da Inglaterra está passando agora, ela levou, né? Então é uma realidade importante que a gente tem, um testemunho que a gente tem de uma pessoa que passou, né, que trouxe isso para a gente, e mostra a importância da gente sempre pensar nisso da vida futura. Eu É acho que isso. essa parte que você comentou agora é até importante, né, Galvão? Porque muitas pessoas, né, têm essa curiosidade, né, da Elizabeth II, tal, desencarnou. E nas obras espíritas, eu acho muito linda essa instrução dos espíritos que você comentou, mas nas obras de Kardec tem várias mensagens de várias rainhas, né? Então fica aqui a dica, viu, pessoal? Então, depende do ponto de vista. É isso aí, é isso aí. Aqui, se a gente for olhar só aqui no plano material, a coisa fica meio assim. Nós temos que olhar, ter esse olhar além, né? Isso que é importante. E, Galvão, muito obrigado pela sua participação. É muito bom a gente estar trocando ideias, percepções, porque cada um tem seu ponto de vista. É isso aí. Eu que agradeço o convite. E nós temos que estar unindo os nossos pontos de vista e chegar naquele que é o maior, que é Jesus, né? E o Evangelho, que é o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, né? E o Evangelho é o nosso roteiro. Então, a nossa gratidão e esperamos o Galvão aqui mais vezes, hein?
Pode contar aí, hein? Gratidão, Galvão. Muito Eu que obrigada, agradeço, gente. minha amiga. A espiritualidade amiga, a equipe do Sr. José Marques Garcia. Eu sei que você, embora estando longe, está sempre com o coração ligado aqui à nossa casa, à nossa cidade. Gratidão. Muito obrigada. Meus amigos, a Wanda deixou um recadinho aí para você, ó. Obrigada, Galvão. Boa noite a todos. Boa noite, Wanda. Que bom que você está aqui conosco. Mara, você tem algum recadinho da casa que você queira passar, Mara? Não? Oi, Tânia. Você tem algum recadinho que você quer passar? Tem. Bom, está se aproximando, gente, o Dia das Crianças. O Dia das Crianças é dia 12 de outubro. Só que as nossas cestas básicas vão ser entregues no primeiro domingo de outubro, que é dia 2. São 10 dias antes do Dia das Crianças. Então, a gente queria fazer alguma coisa diferente para as crianças. Brinquedo, não, porque o brinquedo nós arrecadamos para a ocasião do Natal. Então, essas crianças, gente, o que é diferente para comer, eles vêm raramente. Então, eu pensei, nas cestas agora do mês de outubro, a gente colocar Danone. Então, quem puder doar qualquer quantidade de Danone, me procura. Quem não tiver meu contato, a Tânia tem, ela passa para vocês, a gente combina como vai ser. Porque lá no bazar nós temos uma geladeira. Então, nós teríamos de hoje até o dia, não, até o final do mês, porque no dia 1º, sábado, eles estão montando a cesta, no domingo de manhã, dia 2 de outubro, vai ser entregue. Então, a gente tem o restinho desse mês agora, tem 10 dias para frente para a gente comprar esse Danone e deixar lá no bazar. Então, quem quiser participar, ou às vezes a pessoa vê no supermercado alguma outra coisa, às vezes vai para comprar o Danone, tá caro, ou vê alguma outra coisa para criança que está num preço bom, bolacha, Toddy, qualquer coisa que criança goste, para a gente pôr um agrado diferente nas cestas desse mês que vem. Então, nós temos aí 10 dias para frente para organizar. 2 semanas, na verdade. Essa semana toda e a próxima semana toda até na sexta-feira, tá? Dia 30, né, a casa, gente, nós participamos há muitos anos da Feira da Fraternidade. A Feira da Fraternidade é um evento que várias instituições participam, né? É uma tradição na cidade, eu acho muito lindo, porque o próprio nome diz, né? É uma fraternidade geral, é fraternidade, primeiro, das instituições que estão lá trabalhando para gerar o bem ao próximo, porque os recursos do que a gente vender lá vai gerar a cesta básica, vai gerar remédio, vai manter a nossa casa aberta, como as outras instituições. E a fraternidade, por quê? Apesar das pessoas comprarem, os preços são muito baratos, então existe um trabalho do ano inteiro, muitas instituições, ou vários meses antes da feira, um trabalho muito intenso, que quem participa, quem é trabalhador voluntário, sabe o tanto que dá serviço à Feira da Fraternidade. E para a Feira da Fraternidade, assim, a gente arrecada calçados nas fábricas. E hoje, a Franca tem lingerie, tem fábrica de camiseta, tem fábrica de cinto, de bolsas. Então, o que a gente ganha? A gente ganha o sapato X, as peças de confecção com pequenos defeitos, né? Então, quem tiver amigos que seja dono de fábrica, dono de alguma confecção, dono de confecção de lingerie, que queira interceder por nós, fazer um pedido desses produtos para o Centro Espírita Esperança e Fé, nós temos o ofício está tanto impresso quanto em PDF. Também é só entrar em contato comigo ou com a Tânia, que a gente providencia, tá? Então, a pessoa doa qualquer quantidade, 1 par, 2 par, meia dúzia, 10, a quantidade que cada um puder.
mas a gente está pedindo porque não está fácil, o trabalho é muito, os trabalhadores são poucos. Então, vamos unir as nossas forças. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho um cunhado, um amigo do meu parente que tem, eu vou pedir para ele, porque, na verdade, gente, é uma campanha, né? Ninguém precisa ficar com vergonha. Tem gente que às vezes tem vergonha. Porque a partir do momento que a pessoa fizer a primeira vez, aí acaba a vergonha, a timidez. Então, não precisa ficar assim, intimidado por isso, porque é para o bem maior. Né? A gente está intercedendo junto a um dono de uma empresa, pedindo alguns produtos, eles estão acostumados com isso, né? Mas que vai gerar benefícios para a nossa casa. E a gente só consegue participar da feira se nós tivermos o produto para levar. Fala assim, vai ter a Feira da Fraternidade, que dia que começa? Espera lá, começa tal dia, diz que vai ser 17 de novembro, 17 a 20 de novembro. Mas se a gente não tiver meia dúzia, 20, 50 pares de sapato para levar para a feira, não adianta, né? Então, a gente pede, assim, o empenho de cada um. Lembrar, puxar no pensamento aí, e conhecendo alguém, pede o ofício para nós, que a gente encaminha para vocês nos ajudarem aí nessa tarefa, tá? Ô, Mária, obrigado, né? Até as orações também, né? Porque as orações também vai mostrando o caminho para a gente. Né? Ótimo. Olha, Tânia, a Tânia lembrou uma coisa, gente. O suporte, cada um ajuda como pode. Então, nós, os trabalhadores, nós precisamos muito de prece. Muito, muito, muito. Porque nós somos muito atacados, viu, gente? O médium, o espírita, e o trabalhador espírita, ele é muito atacado. Então, nós precisamos das preces de vocês, constantemente, sempre que lembrar do grupo, orem pela diretoria, orem por quem está à frente do trabalho, porque os trabalhadores são muito atacados. Todos nós precisamos de oração, né? E hoje também, em especial, a nossa oração final, as nossas vibrações, vai ser para a nossa evangelizadora Ana Paula, que está aqui conosco. A Ana Paula hoje está completando mais uma primavera, e junto ao trabalho voluntário também que ela realiza com as crianças, né? Então, todos nós vamos colocar a Ana Paula nas nossas vibrações, né? Que Jesus ampare e ilumine essa nossa amiga de longa data, né, Ana Paula? Realmente. Muito obrigada, Tânia. Que Jesus te abençoe cada vez mais. Porque a nossa casa tem ali a Mara, que fica como voluntária no bazar, ali na coordenação do trabalho presencial, a Ana Paula com as crianças, o Galvão ajudou bastante no online, ali quando estava no online. Então, cada um faz o que dá. E, de repente, um companheiro pensa, mas eu não tenho como, está ajudando. A oração vai ajudar, e ajuda muito, gente. Então, Ana Paula, o nosso presente hoje vai ser essas vibrações, igual eu falo para as crianças. Chuva de estrelinhas sobre você, de muita paz, de muita luz, de muito amor, que você possa continuar esse trabalho conosco, tá bom? Obrigada, Ana Paula. Pessoal, que bom, né? Vamos agora finalizando a nossa reunião da noite. Eu quero convidar vocês para estar conosco. A semana que vem nós teremos também um moço novo, companheiro do Galvão, de mocidade. Teremos o Denis. O Denis vai estar aqui conosco representando a USE Intermunicipal. Então, fica aqui o nosso convite. Na segunda-feira, no domingo a gente faz a propaganda e no domingo na segunda a gente está disponibilizando o link para a nossa reunião. Eu sei que aqui, na nossa sala, nós temos aqui a dona Maria Alice, que está lá em Campinas, né? Sempre que dá, está conosco, hoje o Galvão, a dona Shirley também, que está lá na chácara. Então, são pessoas assim que são mais distantes, não dá para estar na cidade a todo momento, né?
Então, esse é o momento da gente reunir e fazer o evangelho no nosso lar. Então, todos vocês estão convidados a estar conosco, né? Os nossos amigos que nos assistirão posteriormente, na hora que estiver no YouTube da nossa casa. Para quem não conhece ainda, o nosso YouTube é Esperança e Fé Connect. Lá fica todos os nossos evangelhos e outros eventos que a gente vai realizando, tá, pessoal? Então, seja bem-vinda, viu, Wanda? Volte mais vezes aqui para conosco, viu, bem? Qualquer coisa, entre em contato comigo, que eu disponibilizo o link para você. E agora os outros companheiros aqui já são todos de casa, já estão acostumados, né? O Rosalvo está aí, a Consuelo, a Dona Maria, a Sheila, a Ellen, quem mais aqui? A Ana Paula sempre que está conosco, a Maria Alice, o Osvaldo, a Dona Shirley, seu Adalto, a Ana Alice, a Mara, o seu Paulo, eu agradeço hoje estar aqui conosco também. Muito obrigada, viu, seu Paulo? E que Jesus continue abençoando o senhor com o seu filho, o Galvão. Então, meus amigos, vamos agora para as nossas orações, né? As nossas preces finais. Enquanto o seu Adalto está ali organizando para fazer a prece, vamos vibrar. Vamos vibrar pela paz do nosso planeta. Vamos vibrar pela união entre todos os irmãos. Vamos vibrar para o nosso lar. Que cada um dos nossos irmãos que aqui estão possa vibrar pela harmonia do seu lar, da sua família. Vivemos momentos de aprendizagem e que nós possamos, Senhor, termos o discernimento de continuar a nossa caminhada. Pedagogicamente falando, nós temos que ter a firmeza, temos que ter a vontade para que possamos aprender, pois a aprendizagem dói. E assim, Senhor, que nós possamos levar as nossas aprendizagens do dia a dia com amor no coração, com Jesus como a nossa meta, para que possamos chegarmos ao nosso objetivo maior, que é galgar os mundos ditosos, né? Que Jesus, nosso mestre querido, nos abençoe. Que a espiritualidade amiga esteja sempre conosco e a equipe do Senhor José Marques Garcia, que possa nos amparar, nos iluminar, abençoando a nossa casa física, né? O Centro Espírita Esperança e Fé, para que possa continuar esse trabalho de mais de 100 anos. Nossa gratidão a Deus, nossa gratidão a Jesus e a todos esses bons amigos espirituais. Seu Adalto? Abre o som, seu Adalto. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal
que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto, e assim será. Meus amigos, uma boa semana. Galvão, muito obrigada. E um beijo no coração de cada um de vocês que estão aqui conosco na nossa sala e aos que nos assistirão posteriormente. Nossa gratidão. Fiquem com Deus e até a próxima semana.